Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de novembro de 2022. Iniciamos diretamente aqui da sede da CELS, em Curitiba, mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido, então, pela CELS, Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, e demais estudos, não somente da revista, mas também outros estudos promovidos pela casa, podem ser encontrados em nosso site. Acesse www.obreirosdosenhor.org.br. Nós estamos estudando o ano de 1860 da Revista Espírita. Já estamos no encontro de número 72 e hoje nós vamos iniciar um novo tema, né, uma nova abordagem de Kardec, que são as conversas familiares de além-túmulo. Quem nos acompanha aqui pela revista já sabe que esse é um dos meus temas preferidos, né? Onde Kardec traz ali, da forma como nós comumente vemos aqui nos nossos grupos mediúnicos, né? A conversa, né? O diálogo com o espírito. E é interessante este tema, porque ele serve além para nós, para conhecimento, mas também para nós entendermos como era o modus operandi de Kardec nos seus diálogos, nas suas interpretações, e se nós não estamos ainda seguindo esse modelo de diálogo que ele fazia, seria interessante, né, a gente incluir aí nas nossas rotinas dos grupos mediúnicos. Então, convido ao Pereira para dar início ao estudo de hoje. Então, boa tarde a todos. Como o Lelo falou, estamos dando continuidade aí ao estudo da Revista Espírita, né? E dando continuidade ali ao Baltazar, o espírito gastrônomo. Segunda conversa, né? Semana passada foi feita a primeira conversa. Então vamos lá. Kardec começa assim. Um dos nossos assinantes, ao ler a Revista Espírita do mês de novembro, a evocação do espírito que se deu a conhecer pelo nome de Baltazar, julgou reconhecer um homem que eu havia conhecido pessoalmente, e sua vida e caráter coincidiam perfeitamente com todos os detalhes relatados. Não duvidava que fosse o mesmo, que se tinha manifestado sobre um nome de fantasia, e pediu-nos que nos certificássemos em nossa evocação. Segundo ele, Baltazar não era outro senão o senhor G. de la R, conhecido por suas excentricidades, sua fortuna e seu pendor gastronômico. Então ele fez a evocação, né? E aí o espírito respondeu: Ah, eis-me aqui, mas nunca tendes algo a me oferecer. Decididamente não sois amáveis. Quereis. Olha para ver, né, Pereira, como ele já começa o espírito, né? Então ali a gente vê gastrônomo. Então ele era gastrônomo, né? Eu me lembro do estudo passado, né, que ele gostava de comidas boas e tal, né? É. Então ele já tinha aí, vamos considerar que ele tinha né, ali o próprio texto cita, né, que ele era de família rica e tal, tinha seu dinheiro e tal. E a gente vê a arrogância que vem o espírito, né? Já ali na comunicação, né? Achando que lá no plano espiritual que ele tem o mesmo poder que ele tinha enquanto ele tinha reencarnado, né? E aí ele já vem trazendo isso, ó. Mas nunca tendes algo a me oferecer. Certo? Ele estava esperando, né? Um banquete ou alguma recepção mais honrosa e tal, e quando ele se depara ali com um grupo simples ali de pessoas na reunião mediúnica, para ele, né, aquilo e nada era nada, né? Realmente, isso aí demonstra que, às vezes, alguns espíritos, né, mesmo passando pela experiência terrena, quando volta ao mundo espiritual, continua ainda um longo tempo, algum tempo, até ele compreender realmente vou dizer, o desvincular dos costumes da terra, né, do hábito da terra, daquelas coisas que eles tinham aqui, né? Você vê que ele continuava com a mesma pompa, vamos dizer assim, né? Que das bajulações, que às vezes algumas pessoas que têm poder aquisitivo, que têm poderes aqui no mundo terreno, aquelas pessoas ficam tudo ali, os puxa-sacos, né? Como dizer assim, que comumente nós falando, né? Que fica ali
fazendo elogios, então ele esperava a mesma coisa ainda, né? Continuava ainda com esse mesmo viés, com essa mesma postura, não mudou ainda, né? Você vê como é que demora às vezes, né? A gente vê casos aí de espíritos que a gente recebe nos grupos mediúnicos, que às vezes eles estão aí, alguns ainda na época dos faraós, ainda lá no Egito, quer dizer, milhares de anos ainda, continua com aquela mesma pompa de rei, ou, ou aquele cargo que eles tinham na época ainda que estava ali, né? Eles mantêm essa mesma postura. Você vê, às vezes é bem demorado. Outros já, como nós estudamos aqui na própria Revista Espírita, alguns casos, que quando o espírito desencarna, ele parece que cai a realidade e ele percebe rapidamente que não tem valor nenhum aquilo que ele fazia aqui, até reconhece os erros, né? Mas a gente aqui, esse caso aqui, alguns que nós estudamos aí, alguns exemplos que nós temos no próprio grupo mediúnico, demonstra que às vezes é bem demorado isso, né? Para cair isso. E isso já traz, eu até utilizo essa resposta do espírito para trazer sempre o alerta que nós fazemos aqui na revista, porque a gente não sabe quem nos assistem, né, após aqui esse encontro, com certeza esses colegas que já costumam fazer o estudo conosco aqui, eles já sabem desse conselho que nós damos. Mas é a questão de que não é só porque o espírito ele está lá no plano espiritual e ele vem se comunicar, que ele tem um conhecimento maior do que nós reencarnados, ou que ele seja melhor, que ele seja mais puro, né? O espírito lá é a mesma pessoa daqui, só que sem a parte material. E esse é um problema complicado, principalmente nós vemos hoje que está aflorando mediunidade em muitas pessoas, né? E pessoas não do meio espírita. E aí, às vezes, essas pessoas elas não têm conhecimento, e se ela se depara com um espírito que vem e começa a dar conselhos para ela, e ela está escutando e de repente um ou dois conselhos dá certo, a probabilidade dela cair ali numa subjugação desse espírito é muito grande, né? Então nós temos que ter sempre essa consciência, e eu sempre converso isso com as pessoas que vêm me contar para mim, tô escutando vozes e tal, eu falo, cuidado e tal. Por quê? Porque não é só porque o espírito está do lado de lá e ele está se comunicando com você que ele está num grau de evolução melhor e que venha te trazer coisas úteis para sua vida, né? E aí o que é importante que você falou aí, só que não dá para ter uma regra, né? Isso que eu falei para você. Nós mesmo estudamos alguns casos aqui que o espírito, quando ele desencarnou, ele tinha uma certa postura aqui no mundo terreno, mas provavelmente ele estava aqui passando por algumas experiências difíceis, mas ele já era mais um pouquinho evoluído espiritualmente. Quando ele volta ao mundo espiritual, ele cai a ficha, como dizer assim, né? E aí ele volta à realidade. Então, às vezes não dá nem para identificar que o cara fala, não, mas não é ele que ele está falando aí nesse. Ele não tinha aquilo com o terreno, essa postura, essa maneira assim. Então tem que tomar muito cuidado nas identificações, porque às vezes pode acontecer nesses casos aqui, como pode ser o contrário também, né? Aí ele estava aqui no mundo terreno numa situação bem difícil, bem complicada, vivendo a experiência, e quando desencarna, ele modifica e você não reconhece ele, né? Nós estudamos casos aqui já, em outros casos anteriores, né? E como aqui, esse aqui que nós estamos vendo aqui, alguns que eu estou citando aqui exemplos da experiência nossa que nós temos em grupos mediúnicos de obsessão, que está há milhares de anos e continua ainda com a mesma pompa, né? Quer dizer, não dá para ter uma regra assim definitiva para você cravar, né? Em termos de identidade, principalmente, né? Para você identificar o espírito. É como diz Kardec, né? Tem que passar sempre pelo crivo da razão. Então vamos dar continuidade aqui. Ele faz a pergunta 2. O Kardec. Quereis dizer que vos poderíamos oferecer para vós ser agradáveis? O espírito responde. Né? Pouca coisa. Um chazinho, um jantarzinho, muito fino. Eu gostaria mais disso. E essas senhoras, sem contar os senhores aqui presentes, não poriam de lado a vez de concordar. Olha aí, ó. Ele já acha que todos são iguais a ele, né? Que dão o valor para isso, né? Bem interessante, é isso que você estava falando agora há pouco, né? Aí o Kardec continua, né? Aí ele vai entrar. Antes de você continuar, será que aqui o nosso estudo é de tentar interpretar também, né, Sônia, né, Pereira? Será que quando ele fala assim, essas senhoras e senhores que estão aqui presentes não poriam de lado e haveriam de concordar? Será que ele estava enxergando alguma coisa ali que o pessoal também iria gostar, ou ele deu uma trucada ali, jogou um verde, né? Difícil de dizer também, né? Mas difícil, claro que alguns talvez, né?
Mas e ele começa, essas senhoras, ele começa. Senhoras e senhores. É. Interessante. E aí agora o Kardec vai entrar naquele estudo, naquela pesquisa que fez um colega deles, né, do grupo lá, que buscou identificar ele, que agora ele quer comprovar se realmente era aquele que a pessoa ali indicou que era, né? Dos membros lá. Então o Kardec pergunta: conhecesses um certo senhor G de lá R? A resposta do espírito: eis que sois curioso. Não, não se trata de curiosidade. Dizei por obséquio se conhecesse. Então quereis descobrir o meu incógnito? Portanto, sois o senhor G de la R. Aí sim. E sem almoço. Esse só pensava em comida mesmo, hein? Só pensava em comida. Aí o cara continua perguntando: não fomos nós que descobrimos vossos incógnitos. Foi um dos vossos amigos aqui presente que vos reconheceu. É um falador. Deveria ter ficado calado. E que isto vos pode aborrecer? Em que isto vos pode aborrecer? Em nada. Mas eu preferia não ter sido reconhecido imediatamente. Tanto faz. Não esconderei meus gostos por isto. Se conhecesseis os jantares que eu dava, convirias francamente que eram bons e tinha um valor que hoje não mais se aprecia. Aí o Kardec continua. Não os conhecia, mas falamos mais seriamente. Por favor, pondo de lado os jantares e ceias, que nada nos ensinam. Nosso objetivo é de nos instruirmos, razão porque vos pedimos dizer qual o sentimento que vos levou no dia de vossa festa de formatura, como advogado, a fazer jantar vossos confrades numa sala decorada em câmara mortuária? Olha só. Não desvendais no meio de todas as minhas excentricidades de caráter, um fundo de tristeza causado pelos erros da sociedade, sobretudo pelo orgulho daquele que eu frequentava e da qual fazia parte pelo conhecimento e pela fortuna? Pelo nascimento, né? Ele está dizendo que ele frequentava um tipo de sociedade que tinha essa mesma pensamento que ele, né? Excêntrico, então, né? Excêntrico, assim. Eu buscava atordoar o coração por meio de todas as loucuras imagináveis, e por isso me chamavam louco, extravagante. Pouco importava. Saindo desses jantares, tão elogiados por sua originalidade, eu me apressava a praticar uma boa ação, que ignoravam. Mas para mim era indiferente. Meu coração ficava satisfeito e os homens também. Eles riam de mim, enquanto eu me divertia com eles. Quem não diríeis dessa ceia em que cada conviva tinha seu caixão atrás de si? Seus tristes semblantes me divertiam muito. Como vedes, era a loucura aparente unida à tristeza do coração. Só um comentário antes de continuar. Imagina o clima, né, do jantar, né? Atrás das cadeiras de cada um dos convidados, um caixão ali. Estranho, né? Eu desconheço, sinceramente, qualquer seita, né? Ele fala da sociedade que ele convivia, que fazia isso. Eu desconheço alguma que tenha esse estilo Mas eu entendi diferente. Eu acho que a sociedade dele era toda assim, hipócrita, vamos dizer assim, né? O meio onde ele convivia. E ele, até para talvez chamar atenção ou para se revoltar, para protestar contra isso, ele
fazia esse tipo de coisa, fazia um jantar muito caprichado, né? Mas colocava aqueles caixões ali para que as pessoas se sujeitassem àquela situação. Na verdade, era uma forma de protesto dele, não que fosse uma seita de todo mundo. Ele era uma ideia dele, foi como eu entendi, né? E era a forma que ele protestava, porque ele diz ali no início, né? Na página anterior ali, ele fala ali, Ele fala lá. um fundo de tristeza causado pelos erros aí mesmo, né? Sobretudo pelo orgulho dessa sociedade que eu frequentava. Então, ele percebia que eram todos orgulhosos, arrogantes e tal, né? Então, uma forma de protestar assim, não que ele, né? Na verdade, ele também usufruía de todas essas benesses, né? Da sociedade, mas, ao mesmo tempo, ele via que aquilo tudo era horrível, né? Eu penso que era uma forma dele protestar mesmo. Não sei se vocês entenderam assim também. Não, agora vendo esse teu comentário, acho que é isso mesmo. Eu entendi assim também, essa que era a maneira dele, vamos dizer assim, tirar uma onda com aqueles caras, aquele pessoal, né? Falar, poxa, olha aí, ó, né? E aí ele se aproveitava disso, tanto que ele fala que ele mesmo ria, o pessoal ficava dele, depois falava, tá vendo, fulano assim, né? Mas o pessoal ia na cesta dele, e ele mesmo se divertia com aquilo para ver a reação daquelas pessoas perante tudo isso. Né? Era a maneira que a Sônia falou, a maneira que ele tinha de fazer um protesto sobre que ele coloca no começo ali que é a pessoa nascida pelo nascimento e pela fortuna, né, que parte pelo nascimento. Pessoas que nasceram ricas já, né, que era criada rica, né, pela fortuna. Então ele tinha esse meio de tirar uma nesse pessoal aí, de fazer uma gozação dessa turma aí. Ele não abdicava de nada também, pelo jeito, né? Não. Ele também aproveitava de tudo. E tinha esse gosto, né, de caprichar nos jantares, tal, para receber elogios também, né? E porque ele mesmo já gostava disso, né? De degustar, etc. Mas ele colocava sempre alguma coisa para espiar os outros, né? Vamos ver se para frente ele vai trazer algum resultado disso. Se talvez essas caixões que ele colocava era também para dar um choque na sociedade ali, de repente, né? Porque ele fazia um jantar todo pomposo, mas que o final de todo mundo seria a morte ali, né? E já estava próximo. Pois então ele fala ali, ó, como veres era loucura aparente, unida à tristeza do coração. Né? Não era louco, mas ele aparentava, todo mundo dizia, isso aí é maluco, né? Então vamos lá, mais um pedacinho. Aí eu estava perguntando, qual a vossa opinião atual sobre a divindade? Ele responde, não esperei perder o corpo para acreditar em Deus. Ocorre apenas que esse corpo que tanto amei materializou o meu espírito, a tal ponto que lhe será preciso bastante tempo para quebrar todos os laços terrenos das paixões que prendiam a terra. É aquilo que eu comentei aquela hora lá, tem uns que é tão apegado às coisas materiais e tudo isso aí, que não é assim, né? Mas interessante que ele tinha consciência disso, né? Você vê como ele compreende que ele materializou o espírito dele por causa desse apego, né? Então, é aquilo que nós falamos sempre, que os espíritos muitas vezes desenvolvem intelectualmente, que ele era uma pessoa inteligente, intelectualmente muito desenvolvido, mas moralmente ainda deixava muito, né? Então, por isso que ele tem toda essa compreensão, mas ainda preserva essas coisas terrenas, né? Ele comenta ali, né? Talvez nem tenha sido um desejo do espírito ter vindo nas condições abastadas que ele teve, porque ele comenta ali, ó, um fundo de tristeza causado pelos erros da sociedade, sobretudo pelo orgulho daquela que eu frequentava e da qual fazia parte, pelo nascimento e pela fortuna. Então ele tinha consciência de que ele estava naquele meio daquelas pessoas só porque ele, né, nasceu numa família de renome e com a fortuna que tinha. Talvez ele já tinha um pouco dessa consciência e ele achava que aquilo ali era tudo muito fútil, né, supérfluo. Só que ele não conseguiu se desvencilhar disso, né? Então ele fazia um protesto, mas ele podia ter aproveitado, por exemplo, todo esse dinheiro para estudar, para né, conhecer coisas novas, se dedicar a alguma ciência, sei lá, uma coisa mais útil, né, do que ficar ali só em festas, né?
E se a gente analisar a sociedade atual também aí, é muito comum a gente ouvir hoje alguns comentários de filhos dessas pessoas bastante abastadas de riquezas, que são pessoas totalmente alienadas, aí, diferentes de tudo, né? Então a gente vê hoje, é comum que não, parece que não se encaixa naquele perfil da riqueza que está ali. Se ele veio ali é porque o motivo ele tinha que passar por essa experiência, mas você percebe claramente hoje, analisando alguns filhos, e tanto é que eles preservam muito a prole, as filhos, né? As pessoas de dinheiro, mas de vez em quando escapa algumas excentricidades aí desses filhos de pessoas famosas aí, né? Que não se encaixam no perfil, né? Pois é, porque é difícil mesmo, né? Porque para nós, por exemplo, a gente vê de fora, não nasceu nesse berço, assim como ele diz, né? Não veio desde criança já assim. Então a gente fica imaginando, com todo esse dinheiro, quanta coisa ele poderia fazer. Mas ele que nasceu ali, foi criado ali, ele só se sentia mal daquela situação, mas ele não conseguiu superar isso, né? Ter alguma ideia de fazer alguma coisa útil, né? Então ele só ficava naquela mesma coisa, patinando ali, só que com aquela tristeza interior, né? Não conseguiu concretizar nada, né? Porque isso, às vezes, até colocando isso, fazendo um paralelo para as nossas vidas, às vezes a gente está revoltado ou triste com alguma situação no ambiente, mas a gente, em vez de colocar a inteligência para funcionar, para ver como você vai sair, não, você só fica reclamando, né? Ou se revoltando, ou fica triste, deprimido, e não tem a inteligência ou o esforço para sair daquilo e ver de um outro ângulo, né? E aproveitar aquela situação para um bem positivo, porque Deus não coloca a gente para ficar, né? Embora coloque ali, mas é como dizem, né? Você tem que florescer no ambiente que você foi plantado, né? Então, seja um ambiente ruim ou bom demais, como no caso dele ali, com todas as oportunidades, mas é a gente que tem que ter essa condição, né, de poder usar os bens que Deus nos proporciona para a gente poder progredir, senão a gente fica só marcando passo, né? Inclusive tem uma questão lá no Livro dos Espíritos que fala das escolhas, das experiências da vida terrena, quando vem aqui, e onde o cara questiona que o espírito escolhe e tal, e por que alguns escolhem, por exemplo, a riqueza, que não seria com... Aí os espíritos respondem, como se soubesse quão é difícil essas provas da riqueza, né? Mais difícil do que a da pobreza, né? Exatamente por isso que ele pode, por exemplo, ter passado uma vida terrena aqui de muita dificuldade e desejar e solicitar uma experiência na riqueza. Aí nasce na família desse rico. E aí vai acontecer tudo isso, porque daí ele vai achar, puxa, mas não é tão fácil assim também, né? Porque é comum a gente dizer que achar que é simples, né? Você imagina você não poder sair com os amigos, ter que sair sempre com segurança, que não sei o quê, com guarda-costas e tudo vigia aqui, vigia lá, e pessoal, né? Porque o assédio é muito grande, né? O risco de sequestro e todas essas coisas que acontecem. Então, talvez o espírito escolhe uma experiência dessa. E até assim ele não consegue raciocinar fora daquela bolha, como dizem, né? Então ele não consegue ver que aquela situação que ele tem de bastante dinheiro, ele não precisa ficar ali fazendo jantares para os amigos, nada. Ele pode usar isso para fazer alguma coisa muito útil para a sociedade, né? Mas não teve evolução moral ainda o suficiente, né? Aí cai nessas extravagâncias. Exatamente. Aí. E para ver também a questão da consciência, né? Então nós sabemos que nós temos sempre um espírito protetor, um mentor, que durante a nossa caminhada de reencarnação, ele vai nos dando as intuições ali das coisas que nós precisamos mudar. E ele sentia, pelo visto, essa intuição, né? Tanto é que ele falou ali no final, né? Eu não esperei, né, o corpo desmaterializar lá para eu entender e acreditar em Deus. Então ele tinha essa intuição. Lógico, aí casos à parte, mas nós vemos, né, hoje em dia, na nossa vida, às vezes, vem aquela intuição, tem que fazer tal coisa, tem que ir a tal lugar, e às vezes a gente fica achando desculpas e não faz, né, e aí o que acontece? A oportunidade está sendo dada, e como a Sônia falou, né, se não para nós mesmos, ninguém vai conseguir salvar a nossa reencarnação se não for nós mesmos, né, então a melhoria tem que ser por nós, e aí no gancho que o Pereira comentou ali da riqueza, da pobreza,
Com certeza a riqueza é uma das piores das provações, porque enquanto você é pobre, né, você não tem primeiro que você não tem a condição, né, de comprar aquilo que mais te desvia dos caminhos, né, porque quando você tem dinheiro, muitos dos teus amigos se aproximam por interesse. Eu nunca vi ninguém se aproximar de um pobre por interesse dele ser pobre, né? Então você se aproxima da pessoa porque você gosta dela e tal. Então na riqueza, você, além de ter que vigiar os seus próprios passos, vai ter que vigiar os passos de todo mundo que está à tua volta, que consegue inclusive te desvirtuar, né? Porque às vezes você está ali até uma pessoa, um rico bom e tal, e aí chega pessoas ali só com interesse, e aquela conduta das pessoas e aquela influência que elas exercem sobre você te desvia do caminho. Então é bem complicado mesmo essa questão da prova da riqueza e da beleza que eles falam, né? Riqueza, beleza e fama, né? Que são as três. É o poder, né? O poder também é terrível, né? O mando, né? É complicado aí, os grandes generais, os grandes reis, tem aquela força de mandar, vai mandar, até uma coisa assim terrível. E é difícil mesmo você nascer com poder. Imagine você nascer numa família de rei, você ser o herdeiro, né? O que vai ser. Nossa, é um peso mesmo, né? Peso. Bom, vamos ver a observação de Kardec, então. Vê-se que podemos tirar de um assunto aparentemente frívolo muitos ensinamentos úteis. Não haverá algo de eminentemente instrutível nesse espírito que, conservando no além-túmulo os instintos corporais, reconhece que o abuso das paixões, de certo modo, materializou o seu espírito. É isso aí, né? Ele faz a pergunta, cadê aqui? É verdade, né? Continuando aí, né? Um dos nossos assinantes, cuja esposa é excelente médio escrevente, não pôde, apesar disso, comunicar-se com seus parentes. Acho que é outro tema, Lelo. Eu estava dando continuidade aí, mas é outro. Esse é a educação de um espírito. É outro, Lelo. Um outro tema? É outro. E ali, esse tema provavelmente a gente não vai conseguir terminar hoje, porque ele é um diálogo bem comprido, mas vamos lendo com calma, a hora que der o nosso tempo, a gente para e continua na próxima aula aí. A Sônia não quer ler esse para ficar para dar uma. Posso ler? Se quiser, pode ler. Uhum. Então, a educação de um espírito. Um de nossos assinantes, cuja esposa é excelente médium escrevente, não pôde, apesar disso, comunicar-se com seus parentes e amigos, porque um espírito mau se impõe a ela e intercepta, por assim dizer, todas as comunicações, o que lhe causa viva contrariedade. Notemos que há simples obsessão e não subjugação, porquanto a médium absolutamente não é enganada por esse espírito, que, aliás, é francamente mau e não procura esconder o seu jogo. Tendo pedido nossa opinião a respeito, dissemos-lhe que não se livraria dele nem pela cólera, nem pelas ameaças, mas pela paciência, que era preciso dominá-lo pelo ascendente moral e buscar torná-lo melhor pelos bons conselhos, que é um encargo de alma que lhe é confiado, e sua dificuldade lhe será meritória. Então, não é que ela mereça isso, mas foi uma tarefa, né, que foi dada a ela para ela conseguir melhorar esse espírito, né? Só nesse slide já dá bastante gatilho para a gente, né, tirar umas questões aqui. Então, por exemplo, ele diz ali, ó, notemos que há simples obsessão e não uma subjugação. Vocês poderiam diferenciar para nós essa questão da obsessão e da subjugação? A obsessão simples, né, que o Kardec separa em 3 tipos, né, a obsessão em geral. A obsessão simples, a subjugação e a possessão daí, no caso, né? E a fascinação também, né? É a fascinação daí, principalmente. Então, a obsessão simples, o médium, como ele disse ali, ele percebe que está sendo assediado, né? Conserva a sua vontade, né? O espírito não envolve, assim, na vontade dele, né? Então, fica mais fácil do médium poder conversar, né, mentalmente com o espírito, ou através de outro, né, outra forma, para tentar ir moralizando esse espírito, né,
e se opor também. Então, até uma das coisas que o Kardec diz é que, então, nesse caso, normalmente é dito que o médium, então, não escreva, né, o que o espírito quer, né, ou não dê a comunicação, porque senão o espírito vai cada vez mais tentando, e acaba podendo virar numa subjugação e tal, né. Então, tem que se abster, né, da comunicação desse espírito e tentar ter uma forma de ir dando bons conselhos, então fazer boas leituras, né, conversar mentalmente e tal, para que esse espírito vá compreendendo que ele não pode se impor, né, se impor ao médium, né, ele tem que esperar a sua vez para se comunicar e tal, né. Então, a obsessão simples é bem mais fácil. A fascinação é quando o espírito daí vai envolvendo o médium, né, através do orgulho do médium, dizendo que ele é um excelente médium e tal, que ele é especial, e aí o médium se deixa levar e acaba fazendo tudo que o espírito quer. A subjugação, daí tem duas formas, né, tem a moral e tem a corporal. A corporal quando ele subjuga fisicamente o médium, né, e faz o médium, às vezes, fazer coisas, mesmo ele não querendo e estando lúcido, né, mas o espírito obriga ele, por exemplo, a se ajoelhar, a falar alguma coisa, né, ele está consciente do que está acontecendo, mas a força do espírito é maior e ele se sente subjugado, né, dominado pelo espírito, né. Quando é a subjugação moral, daí já o médium não percebe, né, o que está fazendo, né, o espírito toma conta e vai fazendo o que bem quer. Não sei se o Pereira quer comentar alguma outra coisa a respeito disso. Não, isso aí é bem nessa linha mesmo, é só para identificar que quando ele fala que é uma obsessão simples, é porque existe uma persistência, uma continuidade, né? Então, isso é comum, a gente vê relatos, recentemente, eu vi as pessoas chegam para nós, os médios, que falam que está percebendo os espíritos, chega lá na casa, que ele vê o espírito lá e tal, e está repetindo, vem hoje, vem outro, meio dia, isso se torna uma obsessão. Ela é simples, enquanto que ele está conseguindo identificar o espírito, que ele coloca ali que o espírito está chegando ali, está percebendo ali, ele não dá vazão para o espírito, mas percebe o espírito, sabe que é uma obsessão porque dá continuidade. Então, se complica quando o espírito chega e, que nem a Sônia colocou, que faz a subjugação, que pode ser física, que faz o espírito fazer algumas coisas que ele não quer, falar, sem ele ter condições de controlar, né? Então aí já começa a complicar a situação. E a fascinação é quando ele vai levando ele no lábio e a pessoa começa a aceitar como verdade ou como uma coisa certa que o espírito está falando. Então, inclusive, eu, conversando com uma pessoa que chegou recentemente comigo, conversando no grupo de magnetismo, eu sempre tenho orientado assim, fala, poxa, não tem nada errado você perceber, que ele comentou ali, ele percebeu o espírito, ele sabia que estava ali. A única maneira que você tem que fazer é primeiro demonstrar que você sabe que ele está ali e não começar a julgar ele ou criar nenhuma, vamos dizer assim, com raiva, com ódio, falar assim, não, é o que ele está indicando ali. Você tentar moralmente modificando para modificar o espírito, mostrar para ele o caminho, falar, olha, não, poxa, você está vindo aqui. É interessante também que no começo pensei que você ia falar sobre isso ali, quando você começou, que nem sempre a presença de um espírito é uma obsessão. Não, né? exato, mas é aquilo Porque que eu falei. como o Pereira disse, quando é sempre o mesmo espírito, sempre com a mesma conversa, sempre ali. Porque às vezes a pessoa diz, eu estou sediado porque tem. Às vezes, durante um tempo, o espírito pode ficar junto porque ele precisa ser moralizado, né? Então, ele fica durante um tempo ali, ou precisa da comunicação, então pode acontecer isso, né? Existe um motivo dele estar ali, não que seja exatamente uma obsessão, né? Exatamente, a repetição do mesmo espírito continuando, toda vez passando lá, aí ele percebe que ele tem alguma coisa que ele quer ali com aquele encarnado ali, e aí se torna obsessão por causa dessa persistência, vamos dizer assim, repetição, né? Então é bom a gente conhecer isso, que o médium tem capacidade de ver espírito, então se ele percebe o espírito hoje, aí amanhã ele vai em outro lugar ver outro espírito, isso não é obsessão, isso é mediunidade, que tem que ser trabalhada, tem que ser desenvolvida e estudada, né? A obsessão é essa persistência do mesmo espírito, repetindo e querendo ficar ali coisando.
Então, eu acho que no texto mesmo ali, ele vai dando a continuidade do que ele falou ali. Que aí é a oportunidade que aquela pessoa tem, aquele médium, de não desesperar, saber que o espírito está lá, e ele fica deixar bem claro, falar, eu sei que você está aí, percebi já. Então, o que eu posso fazer por você? E começar moralmente modificando para que o espírito modifique. Essas coisas, assim, às vezes a gente percebe que todos que percebem isso querem que tira, né? Tira, que afasta, que bloqueia, que manda embora, mas não é essa a questão. É uma oportunidade. Se for um desafeto do passado, que normalmente é isso, né? Que está aparecendo ali, então tá ali a oportunidade de você resolver o conflito, mostrando para ele que você modificou moralmente, ajudando ele, orientando, fala, poxa, eu mudei, você pode mudar também, e por aí vai o caminho. Mas é só com exemplo e com a sinceridade, nada com, vamos dizer assim, com a violência, né? De chegar a querer falar, eu não quero que fique aqui, quero que tire aqui. Não é por aí o caminho. Bem interessante isso. Então, ali, nessa questão da obsessão simples, o próprio médium ali, pelo que deu a entender, quando Kardec aconselhou, ele consegue moralizar o espírito, né, para que ele, ali, convertido, vamos dizer assim, se afaste e ela dê continuidade na sua mediunidade. Na subjugação, ele já não consegue por força própria, ele precisa da ajuda terceira, seria isso? Exatamente, já é mais complicado um pouquinho. É bem esse mesmo aí. E a fascinação é pior ainda, né? Porque às vezes nem com ajuda terceira, né? Porque o médium se compraz, né? Como o Kardec diz, o médium se compraz com esse relacionamento, né? De que o espírito está sempre bajulando, sempre elogiando, né? Fica bravo, inclusive, com a interferência de terceiro, né? O próprio médium, a pessoa que está ali fascinada. E os espíritos falam muito isso nos grupos de obsessão mesmo. Só ele que quer, ele que me pede, ele gosta. Talvez ele tem interesse, fascinou ele para aquilo ali. Então, é bem complicado que você tem que convencer o espírito e depois convencer a mudança do próprio encarnado, do que está sendo aqui. Que aquilo está errado, né? Essa é uma das mais difíceis de você tratar, realmente. Nessa questão da fascinação, eu gosto sempre de fazer o paralelo do mundo terreno com o plano espiritual, né? Porque aqui é o esboço de lá. E eu me lembro bem quando eu estava começando no Deon, só que era outro nome, né, de onde a gente participava, e aí um dos palestrantes lá contou uma das histórias, que disse que numa casa que ele participava, ele chegou, daí estava esperando, e normalmente o espírito ele é meio caxias com o horário, né? Se é 8 horas, então vamos começar às 8, se é às 7h30, vamos começar às 7h30. Disse que era para ser 8 horas lá o encontro, eles ficaram esperando, né? E 8h10, 8h15 não começava, eles assim, mas o que aconteceu? Eu, não, é que o nosso médium principal ainda não chegou. Nós estamos esperando ele, né? Então você veja que a fascinação já começava ali entre os próprios encarnados, né? Porque imagina, se você já considera aquela pessoa como o médium principal, imagina o que os espíritos não conseguiriam fazer daí também com a pessoa, né? É orgulho, né? E o Pereira fez um comentário ali que eu achei bem pertinente, que é na questão de não afastar, não tire de mim, né, como existem as outras religiões que até trabalham com essa linhagem espiritual, né, os próprios evangélicos e os católicos na questão do exorcismo, todo o espírito é tirado, né, tirado, afastado e tudo mais. Então imagina, uma pessoa que a gente já sabe, né, ela vem com o dom da mediunidade já para dar uma acelerada no seu resgate, às vezes, né, com missão ali de conseguir ajudar mais pessoas do que se ela não tivesse a mediunidade. Aí vem um espírito que atrapalha ela de estar, né, conseguir dar passividade para outros espíritos. Ou seja, se aquele espírito lá que estava fazendo a obsessão com ela queria isso, ele estava conseguindo, né? E aí eu acho bem pertinente que o conselho que Kardec dá, porque conforme ali os estudos deles, ele já tinha como certo isso, que aquele espírito que estava obsediando ele só estava porque ela estava numa frequência moral ainda não tão boa. Por isso que ele fala numa elevação moral, né? Para quê? Para que você consiga ir pela superioridade moral conseguir dominar o espírito. Porque se você estiver na mesma linha de vibração nele, as palavras para as paredes, porque ele não vai aceitar. No caso que você falou assim de retirar, nós temos que tomar cuidado também, porque existe algumas situações que você tem que tirar aquele espírito de próximo daquele que está ali, né? Mas não é no caso da obsessão simples. É naqueles casos de
vampirismo, naqueles casos de sofredores, daqueles dementados, que não tem condições nenhuma de ele evoluir. Ele foi colocado ali por algum outro obsessor qualquer para atormentar aquela pessoa. Então, há necessidade, claro, de você afastar aquela entidade, até para que ela possa passar por um tratamento, até que ela consiga se normalizar, né? Então, para entender bem, se uma pessoa fala, mas mesmo que você saiba, você tenha a obsessão que você está vendo ali, aí é a necessidade de afastar, sim, porque daí não tem jeito, né? Um dementado aí, mas aí mas não é obsessão, né? Depende do tipo de espírito, porque às vezes, vamos supor, é um suicida que está ali, ele precisa também ser atendido, né? Exato. Ou é um sofredor, né? Aí, a não ser que seja um espírito totalmente animalizado, que não tenha jeito de conversar, você vai, mas geralmente a gente permite o choque anímico, né, como se diz, que é para que o espírito possa sentir essa energia vital do médium, né, e aí fica mais fácil dele ser acolhido pelos benfeitores espirituais, né. Quando eu falei assim, talvez eu não diz assim, não que ele tem que ser encaminhado, é diferente, ele tem que ser acolhido, encaminhado, que a senhora falou, que ele recebe o choque anímico, e aí ele vai sendo encaminhado para receber o tratamento que ele precisa. Talvez seja a palavra isso, mas o que eu falo é que vai ter que ser afastado daquele que está sofrendo o processo obsessivo ali, que está ali naquela questão ali. Sim, principalmente quando ele já está num estado mais avançado, aí, claro, né? Mas nesse caso aí, quando é uma subjugação, uma obsessão simples, demora até porque, primeiro, não ocorre o choque anímico, né? E daí não é um dialogador, é o próprio médico que vai conversando, que vai tal. Mas se, o Kardec mesmo diz, se o magnetizador, por exemplo, que vai ajudar, né, e vai conversar com o espírito, e vai atuar através do magnetismo para fazer um encaminhamento desse espírito, se ele é útil num caso grave, como uma subjugação, muito mais útil ele vai ser num caso simples de obsessão. Quer dizer que também, embora não seja necessário, porque o próprio médium pode dar conta disso, mas se ele não souber dar conta e for buscar ajuda, um terceiro, que no caso seria um magnetizador, e também dialogador, né, rapidamente conversa com o espírito, não precisa ficar, às vezes, semana após semana, até moralizar, né, mais rapidamente você consegue encaminhar esse espírito, né. E só por fim, para a gente dar continuidade, acho que, em regras gerais, é assim, né, o espírita, né, o espiritismo, ele nunca desiste de um espírito. Né? Então, não é só porque você é ruim, você tal, que a Avenida vai só tirar e deixar, não, volta lá pro umbral, vai para, né, lá, não, a gente sempre tenta, né, conversar, pedir ajuda da equipe espiritual para tentar ali, né, abrir os olhos daquele espírito que naquele momento está mal, né, está fazendo mal, para ele tentar mudar. Consegue-se sempre? Nem sempre se consegue, né? Porque às vezes o espírito que você vem e tenta conversar uma vez, ele não melhora, ele vai e às vezes não volta mais. Não naquele grupo, pelo menos, né? Mas sempre há a tentativa, né? O espírito ali da pessoa tentar abrir os olhos dele. Por quê? Porque se nós não conseguimos fazer o trabalho dele lá enquanto ele está no plano espiritual, pode ser que ele fique por lá por muito tempo e ainda atrapalhando muitas pessoas, ou pode que quando ele tiver uma reencarnação compulsória, o problema que estava só no plano espiritual vai estar aqui também. Então, ele é um ciclo. Então, não adianta se esquivar da pessoa que está aqui para tratar ela só no plano espiritual, porque você vai ter que tratar, ou esquivar de tratar ela lá, porque ela vai voltar para cá. Verdade. Então, é um ciclo. Então, continuando ali, né? Conforme nosso conselho, marido e esposa empreenderam a educação desse espírito. E devemos dizer que se conduzem admiravelmente. Se não o conseguirem, nada terão a se censurar. Extraímos algumas passagens dessas instruções que damos como modelo no gênero e porque a natureza desse espírito nela se desenha de maneira característica. Olha aqui, Sônia, você comentou do terceiro ajudar, era o marido dela, com certeza ali eles faziam, né,
naquela época, da época de Kardec, tinha muito aquelas reuniões familiares, né, que eles faziam na própria casa, ali, um mini grupo mediúnico, com certeza ele fazia, então, ele e a esposa, e aí, ao que dá a entender, então, as perguntas e respostas aqui é do marido com o espírito, né, da Isso esposa. mesmo. Então, daí ele pergunta, para que sejas mal assim, é preciso que sofras? O espírito responde, sim, sofro, e é isso que me faz ser mal. Jamais sentes remorso do mal que fazes ou procuras fazer? Não, jamais tenho remorso, e gozo do mal que faço, pois não posso ver os outros felizes sem sofrer. É a inveja que o espírito sempre tem, né? Não admites, então, que se possa ser feliz com a felicidade dos outros, em vez de encontrar a felicidade em sua desventura? Jamais fizestes tais reflexões? Jamais as fiz. E acho que tens razão, mas não posso fazer o bem. Eu sou. Daí o Kardec faz a observação. Essas reticências substituem os rabiscos feitos pelo espírito quando não quer ou não pode escrever uma palavra. Né? Ou seja, hein, Tony, será que o espírito também estava sendo forçado por alguém ali? Quando ele colocar, eu não posso porque eu sou, tipo, tinha um outro espírito mais forte que ele ali, tipo, tolindo ele. Geralmente tem um instrutor ali, né? Mas ele, de qualquer jeito, a impressão que dá assim, eu acho que você tem razão, mas eu não consigo, né? Fazer. Não posso me melhorar, não posso fazer o bem. Eu sou teimoso, talvez ele quiser dizer, né? Eu sou fraco para isso, né? Não sei como seria assim a resposta, né? Aí eles perguntam, mas enfim, não queres ouvir-me e experimentar os conselhos que te poderia dar? Não sei, porque tudo quanto me dizes me faz sofrer ainda mais e não tenho coragem de fazer o bem. Muito bem, prometes ao menos tentar? Oh, não, não posso, porque não cumpriria a promessa e por isso seria punido. Ainda é preciso que rogues a Deus para mudar meu coração. Então, punido no sentido que daí ele ia se sentir pior, né? Que fracassou e tal, aquilo era mais motivo de sofrimento, eu penso. O interessante disso tudo assim, né, que é uma lição que a gente pode ter. Você veja bem, um espírito começa com um processo obsessivo na casa ali, tem o marido e a mulher, claro que era espírita, conhecia, né? Se fosse hoje em dia, por exemplo, acontece isso, a pessoa já fica toda desesperada. Ali eles viram a oportunidade, falaram, pô, já que ele está aqui, eu sabia que era um espírito mau, que estava ali mal, porque naquele momento era mal. E aí eles falaram, vamos ajudar esse espírito, e começam a invocar ele e faz o diálogo, né? Mas pelo que entendi, eles fizeram uma consulta na casa espírita, né? Daí, na Então, casa espírita, explicaram para ele o que estava acontecendo. E eles falaram, então, tudo então, bem, vamos lá. mas não desesperaram, né? Isso que eu quero dizer. Tiveram boa vontade. Boa vontade e tal, buscou, preparou, falou, vamos conversar com ele. Não ficaram com medo, né? Porque às vezes fica com medo, porque é um obsessor, porque não sei o quê, que estava atrapalhando a vida. Você vê, foram lá e... Daí ele propõe, então, oremos juntos. Pede comigo que Deus te melhore. E o Espírito responde, insisto que não posso, sou muito mal e agrada-me fazer o mal. Quer dizer que ele ainda ficava assim, oscilando, sabia que eu tinha razão, mas ainda preferia ficar no mal, né? Mas realmente querias fazê-lo a mim? Fazer mal a mim, né? Não considero como verdadeiro mal as tuas mistificações, que, por certo, até aqui nos têm sido mais úteis que prejudiciais, porquanto serviram para a nossa instrução. Assim, como vês, perdes o teu tempo. Sim, faço tanto mal quanto posso, e se não faço mais é por não poder. Né? Quer dizer, eles já, né, justamente porque a médium e o marido já tinham um certo grau de instrução, né, espírita ali, e proteção também, claro, né, então ele não conseguia evoluir nessa obsessão que ele tinha vontade de fazer, né. E até pela dificuldade também que ali o casal começou a passar, a médium, né? Então, ela tinha ali as suas comunicações, o espírito começou a atrapalhar. E é o que eu costumo dizer, né? Não existe bom marinheiro de mar calmo. Então, às vezes, é necessário, né? Até num grupo mediúnico, às vezes, tá tudo bom, tá tudo ali, vamos fazer as comunicações, de repente vem e começa a ter umas pancadas. Por quê? Porque é para acordar, porque senão você entra numa linha de tranquilidade que não te ajuda a evoluir.
E como ele diz ali, ó, serviram para a nossa instrução, né? E aí ele pergunta, quem te impede de fazer isso, então? Né? De não conseguir fazer um mal, né? Mais mal do que ele gostaria. Aí olha o que ele responde, o teu bom anjo da guarda e tua Maria, sem eles verias do que sou capaz. Então, observação, Maria é o nome de uma jovem que eles evocam em vão e que não se pode manifestar por causa desse espírito. Contudo, pela própria resposta do espírito, vê-se que ela, Maria, né, embora não possa se comunicar materialmente, nem por isso deixa de lá estar, assim como o anjo da guarda velando por eles. Então, Maria devia ser um espírito da família, né, alguém da família que já tinha desencarnado. Este fato levanta um sério problema, o de saber como um espírito mau pode impedir as comunicações de um bom. Ele só impede as comunicações materiais, mas não pode opor-se às espirituais. Não é o espírito mau mais poderoso que o bom. É o médium que não é bastante forte para vencer a obstinação do mal e que deve esforçar-se por vencê-lo pelo ascendente do bem, melhorando-se cada vez mais. Deus permite essas provas em nosso interesse. Então, era o caso dela, né? Ela, daí foi, com o tempo, foi se fortalecendo, né? Então, mesmo que o espírito não se melhorasse, mas a médium, com esse estudo todo, essa prática, essa disciplina, né? Ela ia se fortalecendo, e aí, com o tempo, o espírito ia cansando, ia buscar outro daí, né? É interessante esse parênteses que Kardec coloca, porque se Maria e o anjo da guarda seriam os espíritos bons, como que poderia lá o espírito mau tá tendo mais força que eles? E aí a gente vem naquela questão lá que, a menos que seja lá uma mediunidade totalmente mecânica, sempre passa ali pela questão do médium, pelo fluido do médium e tal. E se a médium esposa ali não estava numa condição tão elevada moralmente, o espírito estava conseguindo ter influência ali meio que física nela, pois ela tinha que escrever, né, ela tinha que raciocinar, porque ela não conseguia captar os pensamentos do Espírito Maria. Por quê? Porque ela tinha que fazer esse esforço e o Espírito atacava naquela vibração dela. Então, é a questão da sintonia, né? Que daí tem a ver, que nem o rádio, com uma frequência, né? Se ela estava numa frequência mais parecida com esse espírito mal, era ele que conseguia se comunicar por ela, né? E então ela tinha que fazer, essa médium tinha que fazer esse esforço de elevar a sua vibração para conseguir, daí o espírito mal não consegue mais, e quem vai conseguir é a frequência que a médium conseguiu, né, elevar e chegar na frequência dos bons espíritos, né? É bem interessante. Além disso, também tem uma questão assim que às vezes os próprios médios, eles valorizam mais o mal do que o bem. A valorização dele, pessoal, às vezes até nem questão moral, ele acha assim que não é digno e tal, que o mal tenta... Eu percebo às vezes a conversa de alguns médios que estão começando, principalmente, que às vezes eu sinto, porque eu trabalho com energia, eu sinto que tem a presença da prefeitura ali e eles não deixam falar, porque eles acham que não, pode ser enganação, pode não sei o que, quer dizer, eles valorizam muito mal, os espíritos mal, principalmente nesses casos, então ele acha que tem tanto poder que ele não permite, que nem o Kardec fala, né, que o médium tem que superpor isso, ele tem que aprender a valorizar os dois lados, né, porque tá lá na orientação de Kardec, quando você quer, você pede, ora, eles vêm no socorro. Então, onde nesse, que está? Nesse caso, ela nem percebia, né, a presença dos bons espíritos, porque justamente estava mesmo, como o Lelo disse, na sintonia do espírito mal, né? Mas quem ele diz, mas se você quiser colocar, você consegue a sintonia, né? Você conseguir falar e pedir ajuda, e eles vêm falar. É que às vezes o médium tem isso também, né? Eles têm essa questão, esse viés assim de desconfiar, de não querer, de não deixar, que achando que pode ser enganado e tal, né? Também tem um pouco disso. Mas vale muito a sintonia, que ele fala moralmente falando, que você conseguir pular lá também. Mas ele tem que ter uma força, uma vontade muito firme também para isso, né? Desejar muito isso. Já está quase no nosso horário, mas só para concluir esse assunto, então, que eu achei interessante. Você vê, né, o quanto um slide traz de conhecimento, né?
Mas você veja que também o casal ali de médium, eles, no começo do texto ele fala, né, que ela não estava conseguindo pegar as comunicações familiares com quem ela era acostumada a estar. Isso, Então, você veja que eles já estavam, né, num ciclo assim, meio que, só os espíritos aqui, só os familiares e tal. E eles vendo que tinham influência, parece que eles estavam meio que fazendo uma vista grossa ali pelo espírito que estava fazendo a influência. E foi o espírito que veio esclarecer eles, na verdade, né? Porque quando ele fala, por que você não faz tal coisa? Porque a Maria e o outro anjo está aqui. Então, ali que eles foram ver que os espíritos familiares continuavam ali. Eles não foram afastados ou deixaram de estar juntos, eles estavam juntos. Mas o que acontece? De você ver ali um espírito, às vezes, precisando de ajuda, né? Dizer, não, deixa eu só comunicar com esse aqui, que é esse aqui que eu gosto. E esquecer do outro espírito ali que estava clamando, né, pela ajuda deles. Você comentou, inclusive, no começo ali, do grupo mediúnico, que só começam a querer receber comunicações de espíritos benfeitores. Eu tenho problema com isso, verdade, dentro do grupo mediúnico. Porque, claro, que você tem que ter esses dois parâmetros. Você tem aquele estudo que você vai conversar com os benfeitores, para pegar a instrução, mas qual que é o objetivo da mediunidade? Não é essa? Você alcançar esse que precisa? Só benfeitor, daí então, tudo bem que houve época em que precisava receber conteúdo espírita ainda, né? Mas atualmente já a gente tem acesso a tanta informação, né? Mas livros e tal. Mas o Kardec, que era a instrução, não recebia só espírito benfeitor? Ué, olha aí, a pessoa estudando aquele espírito e olha no céu e inferno. Ele recebia. Lógico, porque você tem que aprender, né, com os espíritos inferiores. Você tem que fazer um grupo de. Peraí, mas onde é que você vai estudar? Como ela falou ali, o aprendizado maior é você ouvir essas entidades espirituais e ali você desenvolver a capacidade de diálogo, de análise, para você compreender as personalidades desses espíritos. Kardec fazia assim. Se a gente perceber, mas na época, Kardec não era só benfeitor. O livro dos espíritos, sim, que daí é aquele momento onde que ele estava fazendo-se ali, aí vinha o benfeitor e tal. E mesmo ali havia intervenções, né? E aí depois ele foi trilhando tudo isso, foi organizando. Porque senão dá a impressão isso, que alguns médicos preferem ficar só fazendo isso, né? Só recebendo mensagens bonitas e tal. Peraí. Não é esse só o caminho, né? Não é esse o objetivo, eu acho. O maior aprendizado está em você alcançar esses irmãos que precisam mesmo, que são irmãos. Um dia todos nós seremos anjos, não é assim? Até tem uma música, né? São irmãos que estão hoje, nós somos socorridos. Quem sabe, né? Eu sempre dou esse exemplo, até no grupo mediúnico. Eu estava lá, né, desesperado, e aí irmãos vieram lá e deram a mão e levantaram nós para cima. Agora cabe a nós chegar nesses irmãos e convencer eles. Se nossos argumentos não estão sendo convincentes, nós temos que cada vez melhorar nossas convicções, nossa maneira de chegar, arrumar novas estratégias para conseguir alcançar o coração, né? O sentimento, despertar o sentimento que está gravado em cada um dentro ali, né? Não que nós temos que ser bonzinho com eles, não é isso que eu estou falando, não é que nós temos que ser conivente com eles, não é esse que o problema, é entender essa complexidade, né? Isso é uma coisa de psicologia muito, muito rica, muito importante da gente aprender, né? A psicologia espírita, né? De você conseguir alcançar o coração, né? Nós sempre buscamos despertar, né? Sabemos que tem dentro do coração ali um amor, uma chama. Se uma palavrinha que você colocar ali que ele possa refletir, já é uma vitória enorme, né? O espírito, às vezes, que vem a milhares de anos, aí a gente fala assim, mas ele foi embora. Mas se a gente conseguir colocar lá uma fagulhinha, né, inicial no coração dele, já é uma grande coisa. Né? Encerramos? Deu o nosso horário, né? Deu no horário, né? Olha aí só. Bom, gente, olha aí que o estudo da Revista Espírita, para aquelas pessoas que não nos acompanham continuamente, rotineiramente, aí é uma oportunidade para vocês que às vezes estão chegando de despertar para o estudo, né, dessa filosofia tão rica que é o Espiritismo, né? Ler a Revista Espírita, estudar a Revista Espírita, estudar o Livro dos Espíritos, o que é Espiritismo, estudar o céu e o inferno, aqueles que gostam de ver as questões morais, sofrimentos, e aí vai por diante, tanta coisa para estudar, tão rico, né, para a gente aprender, né? Então tá aí o convite. Então, gente, vamos aproveitar esses instantes, depois dessas reflexões,
desse estudo tão rico, para agora sim entrarmos numa sintonia divina, uma sintonia de amor, uma sintonia de prosperidade, paz, uma sintonia de virtudes e principalmente gratidão por tudo que Deus nos concede, por essas oportunidades que temos de estudo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido, pelo Evangelho, que nos dá o roteiro, o caminho, para conhecermos as verdades espirituais. Obrigado a todos, espíritos protetores e guardiões, aqueles espíritos familiares que nos acompanham, os nossos protetores particulares, os nossos protetores das nossas comunidades, das nossas casas espíritas. Obrigado pelo amparo. Nós bem sabemos, como foi estudado hoje, muitas vezes é devido a nossas negligências, nossas inferioridades, que nós de ti se afastamos, queridos amigos. Mas vocês estão sempre ali apostos, aguardando o nosso primeiro passo, nosso primeiro desejo e vontade firme para vocês virem ao nosso socorro e nos orientar. Que possamos, assim, despertar sobre essa realidade nova que está nos aparecendo, nesse momento, aonde tribulações ocorrem no mundo terreno, que essas tribulações sirvam para o nosso despertar consciencial, e cada vez mais irmãos nossos possam compreender isso, entender a necessidade das mudanças, mudanças de comportamentos, mudanças de paradigmas, mudanças da maneira de ver o mundo, para que possamos ser cada vez mais fraternos e continuarmos o nosso processo evolutivo. Assim, com muita gratidão e amor a toda essa equipe espiritual que nos acompanha, vamos encerrando o estudo desta tarde, que assim seja.